Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando a promessa finalmente nasce, o tempo de Deus pode parecer demorado, mas quando a promessa nasce, ela chega no tempo exato. Nosso texto hoje é Gênesis 21. Vamos ler? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocados nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-as a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: O que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: Aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunha de que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento.
Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por muito tempo. E aqui terminamos o capítulo 22. Qual é a mensagem principal nesse capítulo? Aqui marca um momento aguardado da história, o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Depois de anos de espera, de dúvidas, tentativas de ajudar, tentativas de dar o seu jeitinho, dores emocionais, Deus faz exatamente o que havia prometido. E o texto declara: o Senhor visitou Sara como havia dito. Isso nos ensina que Deus não esquece o que ele promete, ele cumpre no tempo certo. Sara, que antes riu de incredulidade, agora ri de alegria. O novo momento, um riso que chega que muda esse significado, porque o coração foi curado pela fidelidade de Deus. Esse capítulo nos mostra que a promessa cumprida também não elimina conflitos. Isaac nasce, mas Ismael ainda está lá. Um passado mal resolvido vai ocupar agora espaço no futuro. Deus orienta Abraão a agir com firmeza, não por rejeição, mas por alinhamento. Cada filho tinha um destino diferente e não tinha por que misturar essa geração e gerar mais confusão. Então, Deus orienta Abraão a despedir Agar. E Agar pega seu filho e vai embora. E também nesse lugar, quando a Agar está no deserto, o anjo reafirma a promessa de que Ismael também teria um lugar, que ele seria também uma grande nação. Como eu aplico isso na vida? Espera sempre traz frustração emocional. Espera sempre vai trazer esse lugar de dúvida. E aí eu preciso entender que eu vou passar pelo processo, vou vivenciar tudo isso para chegar até a promessa. E os conflitos? Conflitos eu vou ter que passar por eles, os limites que eu preciso ter, os momentos de conversas, decisões que são necessárias ser tomadas, tudo isso é eu que tenho que fazer da minha parte. Esperar, me frustrar, lidar com a frustração, passar pelo processo e depois viver a promessa. Tudo isso é minha atitude, minha resposta, minha escolha. O que você está esperando? Você está preparado para cuidar da sua promessa? Está preparado também para os desafios que chegarão? Ainda que tudo que eu espere demore um tempo, você está nesse lugar de espera, mas preparado para aguardar esse tempo também e entender que não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus, no tempo certo. Não é possível sustentar o novo mantendo padrões antigos. Aqui também tem esse lugar. Chega alguém nova e eu preciso lidar com isso, com os conflitos que chega e com os conflitos que vieram também de uma história antiga. Preciso lidar com isso. Sustentar o novo, às vezes eu vou ter que sempre ter aquele lugar de o que é velho negociar. E o amadurecer nesse processo exige decisões claras, mesmo quando não são fáceis, são decisões difíceis de ser tomadas. Coloque em prática uma semente espiritual. Ore e reflita sobre duas perguntas. Qual promessa Deus já começou a cumprir na sua vida?
E o que é que precisa ser ajustado, encerrado, reorganizado para proteger esse novo tempo, esse novo momento? Pare por um instante e reflita nessa sementinha que eu deixo aí para você prestar atenção. Se for possível, escreva sobre isso, ore sobre isso e entregue ao Senhor, confie no Senhor. A promessa nasce quando o coração aprende a confiar no tempo de Deus. Confia no processo, confia em Deus que te prometeu e tudo ficará bem. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai celestial, que momento precioso de estar na tua presença, sou grata por aprender cada vez mais, cada momento que leio a tua palavra, chega um aprendizado para a minha vida. E nesse lugar eu quero aprender a esperar, esperar a tua promessa, entendendo que existe um tempo, e nesse tempo eu sim preciso lidar com as minhas frustrações, com os desafios da espera, entendendo que algo em mim está sendo modelado para receber a promessa. E quando ela chegar, que eu saiba lidar com as consequências, com os conflitos, tudo que acontece, que eu esteja preparada para vivenciar a promessa. Senhor, dá-me sustentação, dá-me sabedoria, discernimento para entender tudo que o Senhor quer para a minha vida como cristão. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelos milagres que têm acontecido em nossa vida, porque o Senhor ainda é Deus, continua sendo Deus, é fiel na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe sua casa, sua família, que Ele te dê cada vez mais sustentação para viver a promessa dele na sua vida. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.